seguidores da LCA, sejam todos muito bem-vindos. Já sabe, deve estar assistindo o nosso programa no YouTube. Aproveite para fazer a sua inscrição no nosso canal, ative o sino para receber notificações de vídeos assessorando sua carreira toda semana. E hoje, no nosso programa LCA Entrevista, nós temos um profissional da área de TI que vai contar um pouco da carreira dele. Dalton, seja muito bem-vindo no nosso programa. Convido, por favor, para que se apresente aqui para os nossos seguidores. Oi, Lilian, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Bom, me apresentando a vocês, meu nome é Dalton, tenho 45 anos de idade, sou um profissional da área de tecnologia de informação, como a Lilian já comentou. Sou divorciado, tenho 2 filhos e sou graduado em administração de empresas, com habilitação em análise de sistemas, e sou pós-graduado em engenharia da computação, em arquitetura orientada a serviços. Essa é minha formação básica. Uau! Muito boa noite a todas. Dalton, conte para nós o que te motivou a escolher a área de TI e se profissionalizar nessa área. Bom, Lilian, a área de TI, dentro da minha família, é algo que começou com o meu irmão mais velho. Na minha época de criança, meu irmão mais velho, ele estudava processamento de dados. Processamento de dados, ainda não existia o termo tecnologia da informação, nem nada. Isso foi em 1985, 86, faz um bom tempo já. E lembro que meus pais compraram para ele um computador Apple II, que na época era o melhor computador. E eu ficava admirado com meu irmão fazendo os pequenos programas, fazendo as coisas das atividades do colégio dele. E aí eu comecei a me interessar pela área. Com o passar do tempo também eu tive um amigo, um grande amigo, que foi na época que surgiram os computadores da IBM, né, os IBM PC, e ele era um dos únicos que tinham esse, então também era algo novo e era algo que me chamava muito a atenção. E foi aí que eu comecei a me interessar pela área de informática. De novo, não tinha área de TI, né? Então eu me interessei pela área de informática. E a partir daí foi que eu comecei a me interessar, buscar mais informações, ler livros, muito manual de software que tinha, manual do DOS, e manual de Windows. Então, e aí foi que, de fato, me surgiu o meu interesse para me profissionalizar na área. Excelente. A gente tem informação aqui que, enquanto você estava estudando tecnologia da informação na década de 90, você teve um convite para ir para o exterior. Como é que foi esse momento em que você morou fora? Quando eu ingressei na universidade, foi na Universidade de São Francisco, e eu entrei no curso de Ciência da Computação. Nesse ano, ainda estava um pouco, não sabia qual, apesar de saber que eu queria a área de tecnologia, eu não sabia que curso que eu iria seguir. Entrei na Ciência da Computação e, ao mesmo tempo, ainda tinha a possibilidade de eu poder estudar no exterior, para aprender idiomas. Minha família não é rica, minha família nunca teve dinheiro sobrando, né? Nunca fomos abastados, mas havia um esforço ali conjunto da possibilidade de fazer esse estudo no exterior. No meio do ano, veio a confirmação de que havia possibilidade. Então, aí meu pai, na época, me ofereceu o seguinte, falei, olha, meu filho, temos um dinheiro aqui que podemos pagar a sua passagem e garantir 3 meses de estudo. Se você lá, depois desses 3 meses, conseguir trabalhar em alguma coisa, conseguir se sustentar para pagar o curso, a sua passagem tem duração de 1 ano, tem validade de 1 ano. Você fique à vontade, te ajudarei em algo, mas eu não posso ajudar em tudo. Então, fica por você. 3 meses está garantido. O resto, por 1 ano, se você puder ficar, você faça o que você achar melhor. E foi o que aconteceu. Fiquei por 3 meses, eu consegui um emprego, subemprego na Inglaterra, em Londres,
consegui pagar meus estudos e fiquei por mais 5 meses, então, por mais 4 meses, perdão. E foi aí que eu decidi trancar a matrícula, no caso, para poder aproveitar essa oportunidade que tinha surgido, de aprender o idioma, que eu não falava nada de inglês, absolutamente nenhuma palavra, então precisava disso, eu precisava aproveitar essa oportunidade. Aí que eu fui, fechei a matrícula e fui para a Inglaterra. Você foi para a Inglaterra e não falava inglês? Nada, nada. The book is on the table. Total. Quanto tempo, mais ou menos, aproximadamente, você já estava à vontade conversando em inglês? Um mês. Um mês. Do final do primeiro mês, óbvio que não estava fluente, não estava dominando, mas eu já estava confortável para poder fazer, conhecer gente, conversar, comprar comida, ir ao mercado, ir ao cinema. Então, no final do primeiro mês eu já estava confortável, mas com foco. Meu objetivo lá era aprender inglês. Então, eu só me envolvia com pessoas que não falavam português. Eu forçava esse isolamento de quem falava português, para poder simplesmente aproveitar o tempo que eu tinha. Porque era um investimento que eu estava fazendo. Era um investimento que meu pai estava fazendo em mim. Então, se eu ficasse com quem falasse português, eu não ia aproveitar nada. Eu ia jogar esse investimento no lixo. Então, eu forcei com que eu ficasse com pessoas que não falavam português. E no final do primeiro mês, eu já estava à vontade. Eu tinha 5 horas por dia de aula de inglês, por dia, e o restante do dia era eu e o restante dos meus amigos, que eram todos estrangeiros também, de outros países, e ou até os próprios ingleses, mas brasileiros, muito pouco. Então, esse foi o meu objetivo, de aproveitar o tempo, a oportunidade que eu tive no que eu podia. Quando você volta para o Brasil, depois de 7 meses, foi fácil você encontrar recolocação no Brasil? O que te ajudou a ter no seu currículo esse intercâmbio? Quando eu voltei para o Brasil, de cara, eu consegui um emprego numa empresa nacional. Tá? Mas era um emprego muito básico, era assistente de suporte. Foi um emprego aqui na cidade de Campinas, que eu consegui, assistente de suporte num jornal local, onde não precisava do inglês, não precisava nada, mas eu precisava trabalhar. Então, eu fui para esse emprego e retomei os meus estudos também. Eu transferi o meu curso de ciência da computação para uma outra faculdade. Troquei o curso, na verdade, porque era ciência da computação, eu troquei para administração com análise de sistemas, porque aí eu descobri que eu não gostava de programar. E muita coisa dentro da ciência da computação é pura programação. E descobri que eu não gostava de programar. Era uma coisa que eu não queria, programar. Então eu fui para administração de empresas, com habilitação em análise de sistemas, e trabalhando nessa empresa local. Mas um ano depois de eu voltar aos meus estudos e de eu estar nessa empresa, eu consegui uma vaga na IBM. Tá? Eu consegui entrar para trabalhar na IBM. E o diferencial para eu entrar na IBM nesse momento foi justamente o meu inglês. Nessa época, pelo menos nas vagas que eu estava dando, tudo que estava sendo visto, era mandatório ter o inglês. E foi a primeira oportunidade numa grande empresa, numa multinacional, que eu pude ter. E da IBM para frente, como é que foi a sua carreira? Como é que ela foi decolando? Bom, da IBM para frente, a IBM é uma empresa que tem altos e baixos também aqui no Brasil. E altos e baixos, quero dizer, do ponto de vista financeiro, de sustentabilidade financeira dela. Eu saí da IBM depois de 2 anos e passou 6 meses, eu retornei à IBM, porque como eu falei, ela tem altos e baixos, então você sai, você
você é desligado, como você sai desligado de portas abertas, você tem a oportunidade de retornar em outras oportunidades, e foi assim que aconteceu na IBM. Porém, depois da IBM, óbvio que eu estava buscando não outras oportunidades, mas melhores oportunidades. A gente tem que ficar sempre ligado no mercado. Aí houve uma oportunidade de eu trabalhar na empresa Arcor, onde eles estavam um projeto muito grande de fusão de empresas e havia uma vaga para poder trabalhar dentro desse projeto para fazer a integração de sistemas de recursos humanos que eles tinham. Eles estavam implementando um grande sistema de RH, que era um JD Edwards, que é um fornecedor de sistema, e eu já tinha trabalhado dentro da IBM com esse sistema, com essa plataforma, então foi outro diferencial para que eu pudesse trabalhar dentro do grupo Arcor. E da Arcor para frente, eu tive um momento onde eu fiquei fora do mercado, trabalhando com instrução de informática, no caso, com formação de informática, e num terceiro momento, eu regressei à IBM. E nesse meu regresso na IBM foi onde eu descobri exatamente a área dentro de tecnologia que eu estou até hoje, que é a área de qualidade de software. Então, nesse meu último regresso à IBM, eu entrei dentro da área de qualidade de software e não saí mais. É onde eu estou até hoje. Isso já tem 13 anos. Então, faz 13 anos que você descobriu a sua paixão profissional. Dentro da área de tecnologia. Porque a área de tecnologia você tem N vertentes que você pode seguir. De fato, eu não tinha descoberto ainda qual que era a vertente que eu queria seguir. Uma coisa que eu sabia é que eu não queria programar. Isso eu não queria. Mas quando eu conheci a área de qualidade de software, foi aí que eu me identifiquei e foi aí que eu desenvolvi minha carreira e onde eu estou até hoje, onde eu atuo até hoje. A gente tem informação no seu currículo e para quem quiser mais detalhes, nós vamos deixar o perfil do Dalton no LinkedIn, onde vocês têm todo o histórico. E a gente vê que você tem uma carreira muito, assim, de longos anos na Ericsson. Sim. A Ericsson, eu ingressei no grupo Ericsson no final do ano de 2012. E o interessante nisso foi que, antes da Ericsson, eu tinha trabalhado numa empresa nacional, que eu entrei, foi quando eu saí da IBM, trocando, aí no caso eu troquei a IBM por essa empresa nacional, justamente a oportunidade. Ingressei nessa empresa, fiquei 1 ano nessa empresa. Depois dessa empresa, fui trabalhar para o Grupo Telefônica. Fiquei 1 ano nesse Grupo Telefônica. Também, no final desse 1 ano, essa mesma empresa nacional me convidou a retornar a trabalhar para eles, mas dessa vez num cargo de gerencial. E aceitei essa proposta. Deixei a Telefônica, um grande grupo, multinacional também, gostava muito de trabalhar lá, mas eu precisava pensar um pouco nas minhas necessidades do momento. Até então eu era casado, tinha um filho na época, estava chegando o segundo filho, e a diferença salarial, a diferença de benefícios que estavam me propondo eram bem significativos. Então, o meu momento de vida, nesse momento de vida, eu precisei optar. Então, eu deixei o Grupo Telefônica e voltei para esse grupo, dessa empresa local, pelo cargo, pelo salário, pelos benefícios que estavam propostos, como eu comentei, e fiquei nessa empresa mais 1 ano. No final desse último ano, essa empresa, surgiram 2 propostas de trabalho para mim. Uma foi na Ericsson, onde eu ingressei como engenheiro de integração, voltado à qualidade de software, e o outro era numa outra empresa multinacional, mas para um cargo gerencial. Porém,
quando a gente fala cargo gerencial, a gente sempre pensa que o salário que você vai ganhar muito mais, mas não é o caso. Os salários que estavam propondo, tanto na Ericsson quanto nessa empresa, eram completamente similares. Eu optei pela Ericsson e posso dizer que foi a minha decisão mais acertada que eu fiz na época. E então isso aconteceu no final de 2012 e onde saí do grupo Ericsson no final de 2019. Desses anos todos dentro da Ericsson, a gente sabe que você morou em alguns países. Chile, Peru, Panamá, Guatemala, Colômbia. Conta um pouco para nós como é que foi sua passagem por esses países, o que você viveu de mais gostoso, ou também os maiores perrengues que você passou nesses países. Uma coisa que eu posso dizer que foi muito gostoso foi depois, como comentei com você, eu entrei na Ericsson no final de 2012. O ano de 2013 eu trabalhei só no Brasil, só em projetos aqui no Brasil, apesar de nós atendermos clientes de outros países, eu trabalhei só no Brasil, viajando dentro do Brasil. E viajei muito pouco, na verdade, nesse ano de 2013. No ano de 2014, surgiu um projeto no Chile. E foi a partir de abril de 2014 que eu comecei a trabalhar para esse projeto. E, na verdade, nós viajávamos toda semana. Eu ia do domingo à noite e voltava na sexta à noite. É rápido, na verdade. Deve ser mais rápido vir de Santiago para o Brasil do que sair de São Paulo e vir para Campinas de ônibus, às vezes. Então, eu pegava voos semanais para voltar para casa. Porém, aí, respondendo a sua pergunta, uma coisa que eu achei muito gostoso foi que durante todo esse projeto, durante esse ano de 2014, o reconhecimento pela qualidade do trabalho que foi feito, ou o trabalho que eu desenvolvi junto com a minha equipe foi um excelente trabalho. E ao final de 2014, a Ericsson me ofereceu uma posição como gerente de testes, gerente de qualidade de software no Chile, para assumir um grande projeto que nós estávamos iniciando lá, que ia começar no ano de 2015. Então, eles me ofereceram essa posição e pela qualidade de tudo que eu estava fazendo, e fui aí, então, transferido para o Chile no final de 2014. E esse foi uma coisa muito gostosa, porque foi um reconhecimento, você está indo para um país novo, para assumir uma área, para assumir um projeto gigante, com grande responsabilidade. E um detalhe, quando eu comecei a ir para o Chile, eu não falava espanhol. Eu me lembro que quando eu cheguei em Santiago a primeira vez, que eu peguei o táxi para ir do aeroporto ao hotel, eu me lembro que o taxista estava com o rádio ligado, com uma rádio chilena. Eu não entendia nenhuma palavra do que o cara falava na rádio, e eu ficava pensando comigo, como que eu vou fazer para trabalhar aqui com esse povo? Ou, uma coisa positiva é que o meu gerente de projeto, ele era espanhol, e ele falava português e espanhol. Então, ele ajudou muito, ele ajudou demais a gente a fazer essa conexão com o cliente, com as coisas. Mas também, depois de 1 mês, 2 meses já convivendo com eles diariamente, já estava entendendo bem e fui aprimorando meu espanhol dia a dia, que hoje eu falo inglês fluente e espanhol fluente. Então, posso dizer que foi um perrengue. Um dos perrengues é esse, você entrar num projeto de trabalho profissional sem falar uma palavra do idioma. Uma coisa é você ir para a Inglaterra, mas você vai para estudar. Outra coisa é você ir para o trabalho, ter que encarar cliente e não falar nada do idioma deles. Mas deu tudo certo. Foi tudo bem. E
Além do Chile, teve outros, depois que entramos no projeto no Chile, teve projeto eu participei de projetos no Peru, em Lima, participei de projetos na Guatemala, e aí surgiu o convite de ser transferido para o Panamá. E para assumir também uma área de qualidade de software, para assumir uma posição de gerente de testes de qualidade de software para atender a região do Caribe, Panamá e Caribe. E aceitei porque era um upgrade de cargo, era um passo acima, um passo à frente dentro da minha carreira, eu não podia dizer não. E daí foi onde também foi uma realização dentro da minha vida profissional. E falando de outros perrengues, passei por terremotos no Chile, passei por terremotos na Guatemala, passei por erupção vulcânica na Guatemala, tudo isso vivenciando bem de perto. Apartamento tremendo, prédio tremendo, coisa caindo da parede, fuligem de erupção vulcânica cobrindo sua casa, fechando janela. São os reveses das viagens internacionais. Me diz uma coisa, quando a empresa ela te convida, olha, agora você vai para Guatemala, agora você vai para o Panamá, no instante em que você está de mudança, você teve alguma integração, algo dizendo, olha, aqui pode ter isso, isso, isso? Teve alguma preparação? Ou você se assustou no momento em que percebeu o terremoto e tudo mais? Na verdade, já haviam. Quando você é transferido para esses países, eles te dão uma cartilha, né, com os principais detalhes a respeito do país, as principais informações, inclusive os terremotos, as atividades vulcânicas, as coisas naturais que podem acontecer. Sim, isso eles... É uma cartilha, na verdade, é uma cartilha de verdade. Eles dão uma brochura simples justamente com as informações. E óbvio que, como você está lá como expatriado, você tem as informações de contato, de emergência, de pessoas que você precisa buscar no caso de você precisar de alguma coisa, tudo isso. Além de outras dicas de segurança. Mantenha uma mochila com roupa, mantenha água potável, mantenha lanternas com pilha, mantenha um monte de coisa. Você tem orientação de como se comportar nessas situações de nervoso? Sim, houve a orientação. Eu fico aqui imaginando o perrengue que é sentir a casa tremendo. Não, e tremendo e detalhe, no 20º andar, né? Uma coisa é você sentir tremer no terra e outra coisa é você sentir o prédio balançando no 20º andar. Tem um deslocamento do prédio aí que é bem interessante. Quando você está no 20º andar e você sente o prédio tremendo, você pensa em desistir da carreira que você tinha lá e voltar para o Brasil correndo? Olha, o primeiro que eu passei, juro que me deu pânico, o primeiro. E eu pensei comigo, não, desisto, amanhã vou avisar meu chefe que eu estou indo embora, sabe, chega, não quero saber disso. Mas quando você dorme, no dia seguinte você já está mais calmo. E quando você passa pelo segundo, aí você já nem acorda mais. Aí você sente tremer, fala, parou, tá, vou dormir, tchau. Então, tá bom. Entendi. Você se habituou daí. Já se habitua. Para mim é fácil essa adaptação. Não tenho muito problema para adaptar. E aí a gente sabe que início de 2020 você voltou para o Brasil. E não foi pelo terremoto. Sim. O que te motivou a voltar para o Brasil? Foi uma decisão, foi um momento que eu tive que optar. Assim, eu me divorciei dentro desse período e eu estava longe dos meus filhos. E já haviam 2 anos que eu estava distante deles. Apesar de eu voltar constantemente para o Brasil, sempre voltei pelo menos umas 4, 5 vezes por ano para o Brasil.
enquanto eu estava lá, voltava, ficava aqui um mês, porque meu trabalho ele permitia essa mobilidade. Então, eu me organizava para, nos momentos que eu podia, estar no Brasil perto deles. Apesar de eu estar numa posição boa, numa empresa excelente, eu estar ganhando um salário muito bom, excelente, eu precisei optar. Eu queria continuar tendo uma vida ganhando bem, mas longe dos meus filhos, ou abrir mão de uma parte disso para poder estar perto deles. Então, eu resolvi começar a buscar no Brasil. Eu sabia que eu não ia encontrar, pelo menos não de uma maneira fácil. Encontrei uma empresa para trabalhar e o salário não é igual, mas eu gosto muito da empresa, gosto muito do trabalho que eu estou fazendo, sei que é um trabalho, é um retrabalho que eu estou fazendo aqui no Brasil de recolocação dentro do Brasil, mas eu optei por isso para poder estar perto dos meus filhos. Então, foi uma opção pessoal, por isso que eu voltei ao Brasil. Você volta para o Brasil e, na sequência, começa a pandemia. Aí você foi se adaptar no home office. Como é que foi para você, 2020, trabalhar home office? Na verdade, a vida foi um eterno home office, né? Porque dentro do escritório mesmo, eu não trabalhei, eu trabalhei muito pouco. Porque eu ficava no cliente, eu ficava em hotel, eu ficava em aeroporto, eu voei muito, sabe? Fiquei muito fora de casa, fazendo reuniões do quarto do hotel de madrugada, fazendo reuniões de aeroporto. Então, esse conceito home office, para mim, já era algo mais natural. E quando começou a pandemia esse ano, então não foi uma surpresa para mim, não foi nada muito agressivo. Eu já estava acostumado com essa vida de trabalhar remotamente. As atividades no escritório fecharam, se não me engano, no dia 30 de março. 17 de março. 17 de março, quando fecharam as atividades no escritório, e eles apenas informaram a gente, falei, galera, vamos trabalhar de casa, entendeu? Não muda nada, ninguém vai ter corte de salário, ninguém vai ter redução de jornada, ninguém vai ter nada. Nosso negócio continua de vento em popa, mas trabalhando remoto. E desde então eu não voltei mais para o escritório, minto. Voltei uma escritório que foi para buscar o fone que eles nos deram para o trabalho e mais uns outros equipamentos de ergonomia, de apoio, para a gente poder trabalhar de casa. Mas, fora isso, não tive nenhum problema, porque para mim já era um conceito bem incorporado já. Nós estamos fechando o ano de 2020, né? Que balanço que você faz desse ano atuando home office? Você vê mais vantagens ou mais desvantagens? Eu vejo muita vantagem, mais do que desvantagens. A qualidade de vida é outra, é bem diferente. Você consegue aproveitar melhor o seu tempo, o tempo que você teoricamente perderia no trânsito, você pode ou descansar, ou fazer um exercício, sabe, investir um pouco na sua saúde, mais na sua saúde, na sua qualidade de vida como um todo, na sua própria alimentação. Você pode fazer sua comida, você pode, sabe, ficar preparado para isso. Você pode estar perto dos seus filhos, é uma maneira de você estar próximo dos seus filhos por mais tempo. Você pode apoiá-los em atividades do colégio, porque durante esse tempo o colégio também ficou de home office, né? Sim. Então, e muitas vezes quando meus filhos estão comigo, eu estou apoiando nas atividades, estou fazendo tudo, ajudando a eles também. O desafio maior do home office foi equilibrar esse momento de trabalho e o momento apoio aos filhos, pelo fato de eles também estarem de home office, entendeu? Mas, de resto, foi uma adaptação tranquila, sem maiores problemas. E a qualidade de vida melhora, no meu caso, melhorou muito, bastante. Meu sono ficou melhor, minha disposição ficou melhor. Estou dentro de casa? Estou, mas eu tenho meu espaço para trabalhar, que é exatamente esse escritório onde eu estou aqui.
Então, quando eu estou em reunião, eu fico fechado e as vantagens maiores são essas. Uma desvantagem que eu vejo é mais dentro do networking corporativo, né, do networking interno, porque a gente não vê mais as pessoas do jeito que a gente via antes. O contato é mais via chat interno, dos messengers internos, via e-mail, então você não tem mais aquela interação física com as pessoas. Fica mais difícil, fica mais restrito. Ainda mais agora que, na verdade, eu não vejo ninguém. Desde março eu não vi mais ninguém pessoalmente. Até agora tudo via conferência e via mensagens. Então esse é um ponto, é uma desvantagem. Se não houvesse a pandemia, vamos dizer que não houvesse a pandemia, pelo menos uma vez na semana eu recomendaria ir ao escritório. Pelo menos uma vez na semana, e trabalhar do escritório, ver as pessoas, conversar, tomar um cafezinho, sabe, fazer aquela conversa de corredor. Isso é importante também. Tá certo. Nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, Dalto, e os seguidores já sabem que no final tem a dica de ouro. Eles estão com papel e caneta na mão para ouvir algo que na tua carreira fez todo sentido e que talvez possa inspirar quem está nos ouvindo. Duas coisas. Uma delas, primeiro, aprenda idioma. Aprenda um idioma. Inglês, hoje em dia, é básico. Então, dentro disso, uma segunda dica, aprenda um segundo idioma. Invista em idioma. Se você sabe o que você está certo do que você quer, principalmente na área de TI, isso agora me dirijo às pessoas que estão mais interessadas em TI, 2 idiomas, ok? Hoje em dia, muitas empresas do Brasil, multinacionais, elas trabalham com muitos clientes dentro da América Latina, dentro dos Estados Unidos, na Europa. Se usa muitas empresas da Índia. Muitas empresas da Índia estão prestando serviços para provedores de serviço aqui no Brasil. E o idioma é inglês sempre. Então, dica 1, aprenda um idioma. Dica 2, aprenda um segundo idioma. Tenho certeza de que o idioma faz a diferença e abre o leque de oportunidade gigante. São as dicas que eu deixo. Tá ótimo. Dalto, nós agradecemos imensamente o tempo que você dedicou aqui com a gente, contando suas histórias profissionais para inspirar quem está aí escolhendo pela área de TI. Para quem quiser mais informações do Dalto, é só acompanhar no LinkedIn, que nós vamos deixar o link aqui para que vocês possam acessar e saber um pouco mais de detalhes sobre o Dalto. Muitíssimo obrigada. Beijo, boa noite para todos. Eu que agradeço, Eliane. Muito obrigado.